Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também adora, não é mesmo? Estamos aqui hoje para uma aula em que eu vou falar sobre um obstáculo. Esse obstáculo é o medo da modelagem. Esse obstáculo é super importante e é relacionado à manipulação da massa. O obstáculo é o seguinte: esse obstáculo ele pode também arruinar, destruir a sua massa em poucos segundos. E esse obstáculo é errar na hora de modelar, tá? E é o seguinte, na minha experiência, ele é um dos maiores obstáculos na vida de um padeiro, né? Especialmente dos padeiros iniciantes. Eu já tive esse medo de errar na modelagem e, assim, eu acho que todos nós que fazemos pães, nós já tivemos esse medo ou ainda temos esse medo. Por quê? Porque a modelagem acontece já bem lá na frente no processo. Imagina, errar na hora de modelar, perder todo o trabalho que a gente fez até aquele momento. Ninguém quer, não é mesmo? Então, essa palavrinha tão simples, modelagem, né? Tão inocente, ela resume esse medo que eu falo que é tipo de 90% das pessoas com quem eu converso. Entre alunos, colegas, pessoas que me acompanham no Instagram ou no YouTube, né? Recebo muitas perguntas sobre modelagem. E é por isso que eu resolvi dar essa aula especial para você hoje, para a gente poder superar esse obstáculo, né, na direção dos pães dos nossos sonhos. Quando que a modelagem começa? Ela começa no momento da divisão e da pré-modelagem. O que é divisão? A divisão acontece quando a gente tem uma grande quantidade de massa e a gente precisa cortar essa massa em partes para a gente poder fazer os nossos pãezinhos, tá? A única hora que ela não acontece é se a gente está fazendo uma quantidade de massa suficiente apenas para um pão. Tirando isso, a gente precisa dividir a nossa massa, tá? E aí, o que acontece? Vamos lá. A divisão vai colocar a nossa massa do tamanho certo, né? E a pré-modelagem vai colocar a nossa massa mais ou menos no formato que a gente quer que ela fique na hora de modelar, tá bom? E ela só é dispensável quando a gente tem uma quantidade de massa que dá para fazer um único pão, beleza? No caso da gente ter a quantidade de massa para fazer apenas um pão, talvez a gente ainda precisa fazer uma pré-modelagem nessa massa, tá? Vai depender da estrutura, do nível de estruturação da nossa massa. Se a massa estiver espalhando demais, a gente precisa fazer uma pré-modelagem nela, beleza? E aí é o seguinte, uma dica que eu já vou dar. Se você faz a pré-modelagem porque você dividiu a massa ou porque a sua massa estava precisando, né, de uma estrutura inicial aí da pré-modelagem, você precisa deixar essa massa descansar entre 15 e 30 minutos, mais ou menos, depende, né? Você vai deixar ela descansar para hora da modelagem final, tá? E agora, para que serve a modelagem? A modelagem vai definir a forma final da massa. E ela vai marcar o início da fermentação final, que é chamada de segunda fermentação, tá? Às vezes é chamada de terceira fermentação também, depende do método que você está usando, mas não vem ao caso. O fato é que a gente sai da primeira fermentação para ir para a fermentação final, ou segunda ou terceira fermentação, dependendo do método que você está usando, com a modelagem, tá? Então, ela tem esses dois pontos principais, beleza? E agora, eu vou fazer um aviso aos padeiros aspirantes, né? Que é o seguinte, se você tem medo da modelagem, não preocupa. Por quê? Porque eu também morria de medo da modelagem, né? Logo no começo, eu já percebi que não era só manusear a massa e botar ela lá no formato que eu quisesse.
eu tinha que entender aquilo. Eu percebi que eu precisava de técnica e eu percebi que eu precisava de conhecimento. E isso me deu medo porque eu não tinha nenhum dos dois, tá? Então, calma que se você tá com medo, tá tudo certo. E se você não tem medo da modelagem, de duas uma. Ou você já sabe modelar, porque você tem mais experiência, tá? E você acerta mais do que você erra. Ou você começou há pouco tempo e ainda nem sabe o que você faz. Então não tem nem como você ter medo da modelagem, porque você ainda nem sabe que precisa ter conhecimento, né? E que precisa ter técnica para fazer uma modelagem adequada, tá? De uma forma ou de outra, tá tudo bem. Por quê? Porque hoje você vai aprender por que a modelagem pode influenciar tanto a sua massa de pão, tá? E se você já sabe, você vai revisar alguns conceitos. E aprender nunca ocupa espaço, não é mesmo? Então, antes da gente continuar, eu queria que você me contasse aí. Você tem medo de errar na hora de modelar a massa? Põe pra mim aí sim ou não. Olha, não importa se você tem medo ou se você não tem medo, né? O fato é que esse medo da modelagem é muito comum, né? E se a gente não tem, a gente já teve, tá? Porque ele é um grande obstáculo no caminho do pão dos nossos sonhos, né? E só não tem esse medo, ou só nunca teve esse medo, quem nunca fez pão, ou quem não faz pão, tá? Pode ficar tranquilo o seguinte, porque é o seguinte, olha só, com conhecimento e habilidade, tudo vai ficar muito mais natural para você, tá? Nesse caso, assim, o que eu sempre recomendo? Eu recomendo que você foque em se capacitar, tá? Em adquirir conhecimento. Esquece esse negócio de ficar procurando receita gratuita no Instagram e no YouTube. Foca mais em quê? Em entender o objetivo e os detalhes que fazem a diferença na hora de fazer uma modelagem, tá? E aí você vai ter mais sucesso dessa forma, tá bom? Isso foi exatamente o que aconteceu comigo. Olha só, eu não entendia a modelagem. Eu fazia modelagem porque eu via um vídeo, porque eu vi um passo a passo de livro. Mas mesmo eu sabendo a técnica, eu não focava, né, em entender por que eu estava fazendo aquela modelagem, tá? Eu não entendia que a manipulação da massa naquele momento teria impactos sobre essa massa, tá? Cada movimento que eu fizesse durante, até antes da modelagem e logo depois também influencia a massa. Eu não sabia disso, tá bom? Então, o que eu fazia? Eu judiava da massa. Enquanto eu ficava buscando resposta em receita, né? E eu não estudava o suficiente, eu não observava a minha massa o suficiente, né? E aí eu não sabia por que esse manuseio afetaria tanto a minha massa, tá? Então foram anos, não foram meses não, foram alguns anos de muita ansiedade. Quando eu chegava na hora de modelar a massa, eu ficava assim, meu Deus, e agora? Agora eu vou ter que modelar. Eu ficava assim, olhando a massa, né? E mesmo assim, mesmo com esse medo, eu continuei a fazer pão. Eu persisti, porque eu queria muito, né? Quando eu mudei a minha mentalidade, de novo, é uma questão de mudança de foco, tá? Eu queria focar em entender o por trás da modelagem. Porque, né, em vez de eu ficar caçando, focando em resultado, né, que eu falava, ai meu Deus, será que eu vou conseguir modelar direito ou será que eu não vou conseguir? Eu queria entender o por trás da modelagem, os porquês da modelagem, tá? Eu queria, assim, que essa interação que eu tinha com a massa tivesse lógica na minha cabeça, tá? Então isso era muito importante para mim. E isso me ensinou muito, porque assim, até hoje, né, quando eu faço pão, todas as vezes que eu faço pão, eu sei que cada ação minha é um passo em direção a um pouco mais de aprendizado, tá? Desde que eu faça a minha parte com presença, né? E cada vez um pouquinho mais de conhecimento. Cada fornada um aprendizado. Eu falo sempre isso,
Mesmo que der errado, a gente vai aprender um pouquinho a cada fornada, tá? E aí, aprendendo a cada fornada, né, eu fui desenvolvendo uma forma de pensar. Eu fui desenvolvendo o meu jeito, assim, que eu falo que é de pensar o pão, né, de uma forma que fazia sentido para mim. E eu apelidei isso do método pão, né? Por que pão? Porque ele tem a ver com processo, com análise e amor e organização. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a prática da panificação aliada ao conhecimento tem sido uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu passo muito tempo tentando juntar esses dois e isso me deixa muito feliz. E é por isso que eu falo que fazer pão é massa, por vários motivos, né? O aprendizado é um deles. Então agora, né? Vamos lá, agora eu vou falar para você o que esse obstáculo, que é o obstáculo de, basicamente, medo de detonar a massa, né, na hora da modelagem, o que ele não é. Anota aí, escreve aí, o que isso não é. O medo de errar na modelagem não é o único motivo do pão dar certo ou dar errado. Ou seja, se você errar na modelagem, não é o único motivo do seu pão dar errado. E se você acertar na modelagem, não é o único motivo do seu pão dar certo. Se você me acompanha aqui, você já sabe que são vários os fatores que influenciam no resultado do pão. Hoje, a gente está focando apenas na modelagem. Olha só, a gente está conversando aqui a gente vai conversar por quase 1 hora, falar apenas da modelagem. São vários os fatores, ele não é o único culpado do seu pão dar certo ou errado. Beleza? Não tem uma fórmula mágica, não tem a melhor forma de modelar, tá? E não vai ser fácil entender e definir, né, a melhor forma de modelar uma massa específica. Não é fácil, mas é possível, tá? Mesmo que você tenha acesso à melhor metodologia, tá? Aos melhores livros, aos melhores cursos, mesmo que você seja meu aluno, tá? Eu te garanto uma coisa, é possível você aprender a ter a habilidade de compreender a modelagem, né? E de tomar a decisão, a melhor decisão com as suas mãos e com a sua cabeça ali na hora de fazer o pão, para você ter um pão com um miolo mais leve e aerado. Isso é perfeitamente possível, tá? E isso pode ser muito mais rápido do que você pensa quando você entende os impactos que a modelagem pode trazer na sua massa de pão, tá bom? E nada disso tá em receitas, né? Você só vai aprender os impactos da modelagem na sua massa de pão com conhecimento aplicado, tá? Com um raciocínio lógico aliado à mão na massa. E isso é método, não é receita, beleza? Então, olha só, falamos já, né, desses temas que são importantes de introdução, né? E agora, né, como que a gente supera esse medo de modelar a massa de forma inadequada? Primeira coisa, primeira dica número 1, procura observar mais a sua massa, tá? Você vai observar mais a massa em vez de ficar procurando resposta em receita de internet, tá? Você vai aprender a pensar o pão, você vai aprender a falar a língua da massa. Olha para ela, tá? E aí, esse medo de errar na modelagem vai cada vez ficar menor. Eu te garanto, viu? Segunda dica, pratica modelagem. Faz muito pão, faz muita modelagem, mas com conhecimento, com intenção e persista, mesmo que dê errado, tá? Faz uma próxima vez, você vai aprender. Cada vez que der errado, vai ser um degrau para dar certo. E o que acontece? Isso para mim, esse entendimento foi essencial, porque meu coração, ele palpitava. Eu tinha meio que taquicardia na hora de modelar. Eu chegava, ficava se olhando assim, eu falava, meu Deus, eu morria de medo de errar, né? Então, o
que acontece? Eu ficava estressada, aí chegava na hora de modelar, a massa grudava na mão e aí eu ficava arrumando a massa e ficava aquela zoeira. E cada vez que eu ia fazer pão, eu ficava, sabe? Então era um fator de ansiedade para mim, né? Então, quando eu percebi, eu falei, cara, eu posso aprender com isso, né? Parei, né? E eu colocava intenção e eu observava a minha massa. Isso me ajudou muito, tá? E aí, eu tive certeza disso, além da minha própria experiência. Eu tive certeza quando eu vi os meus alunos me contando, né, que esse entendimento da modelagem fez toda a diferença para eles, tá? Eles adquiriram isso com conhecimento e prática. A prática é intencional, tá? Porque eu já falei isso em outra aula, né? É a mesma coisa que um motorista de Uber, só porque ele dirige 15 horas por dia, durante lá 2 anos, 3 anos, achar que ele consegue dirigir uma Fórmula 1, porque, claro, eu dirijo 15 horas por dia, eu consigo dirigir uma Fórmula 1. Não, ele não consegue, porque a Fórmula 1 precisa de muita prática, sim, precisa dirigir muito, mas ele precisa de técnica, ele precisa de método, ele precisa de dirigir de forma intencional, ele precisa de errar muito para ele chegar num nível de dirigir uma Fórmula 1, né? É a mesma coisa o pão. A gente tem que errar muito para a gente chegar onde a gente tem que chegar, mas não adianta só errar. Você tem que errar certo. Você tem que saber errar para aprender, tá bom? Por isso que o conhecimento é muito importante em todas as etapas do pão e não seria diferente na modelagem. Por exemplo, né, quando eu falo que meus alunos me surpreendem, a Carol, uma aluna minha, ela tinha muito medo de modelar uma massa, porque ela falava pra mim, olha, eu seguia a receita, eu fazia tudo certinho, chegava na hora da modelagem, eu errava tudo, dava tudo errado, minha massa grudava e destruía, né? Ela tinha o mesmo problema meu, né? E ela falou que só quando ela aprendeu e entendeu, né, tanto a técnica quanto os porquês da modelagem, que ela se sentiu muito mais confortável nesse momento. E ela começou a ter resultados muito melhores e ela começou a adorar a hora da modelagem, fazer pães com vários formatos, tá? Então, se é possível para mim, se é possível para ela, é possível para você também. Mas você precisa ter conhecimento aliado à prática, tá bom? Continuando, né? Vou falar de 3 dificuldades que muita gente tem e que por isso fica difícil acertar na modelagem, tá? Primeiro, falta de conhecimento. Segundo, pode até ter conhecimento, mas falta entendimento, tá? Conhecimento e entendimento são coisas diferentes, tá bom? E terceiro, falta método e falta técnica, né? Então são essas as 3 maiores dificuldades que as pessoas, na minha experiência, né, na minha vivência, encontram na hora de errar, né, na modelagem. E o que acontece? Porque hoje nós temos acesso a muita coisa, né? Tudo que a gente quiser é só a gente digitar no Google, né? E aí a gente sempre tenta buscar o caminho mais fácil, né? Mas a gente precisa parar, né? Se a gente quer aprender os porquês e se a gente quiser adquirir conhecimento, uma receita não vai resolver, tá? O que vai resolver é o entendimento, beleza? E aí você vai conseguir acertar na modelagem. E agora eu vou explicar para você o jeito errado de tentar acertar na modelagem de uma massa. Então anota aí, galera, ó, o jeito errado de tentar acertar na modelagem. E eu resolvi fazer uma brincadeira. Que é, eu criei 4 perfis fictícios de padeiros e padeiras, né? E eu vou falar para você esses 4 perfis. E depois eu vou querer que você me conte nos comentários, né, com um número, qual perfil que tem mais a ver com você. Eu também vou contar para você qual que tem mais a ver comigo. Combinado? Então vamos lá. Olha só. Primeiro, perfil número 1 é o mais popular. Eu chamei ele de lutador de boxe. Essa coitada dessa massa sofre, né, na sua maior arma, né? A arma desse lutador de boxe é o quê? A mão pesada, tá?
Perfil lutador de boxe é assim, é o mais popular de todos, tá? Anota aí, perfil número 1. O perfil número 2, perfeccionista. O perfeccionista é o mais enganado. Ele é o mais enganado. Eu não vou falar ainda qual que é o que eu me identifico, daqui a pouco eu vou contar pra você, eu vou querer saber também o seu, então anota aí. O mais enganado, por que ele é o mais enganado? Porque ele tenta ficar acertando a massa, achando que ficar acertando a massa e fazendo a massa ficar perfeita é o jeito de acertar na modelagem. Aí a gente tem o terceiro perfil, que é o novato. O novato não tem a menor ideia do que fazer e ele acaba fazendo a maior confusão, manipulando a massa em excesso, fazendo um monte de coisa que não deve fazer porque ele não sabe o que fazer. Tadinho, ele é novato. E a gente tem um que eu acho muito engraçado, que é o papagaio inocente. Papagaio inocente, ele tenta imitar tudo quanto é vídeo que ele vê na internet, só que ele não entende o que ele está fazendo, né? E ele não, portanto, né, por ele não entender o que está fazendo, ele não considera os fatores que impactam na manipulação da massa, né? Então esses são os 4 perfis de padeiros e padeiras que eu criei para explicar os nossos maiores erros tentando acertar a modelagem. Qual o perfil que você tem? Isso aqui, assim, a gente está brincando, né? Mas isso é muito importante, a gente olhar pra gente e ver onde que a gente está errando. A partir do momento que você identifica o seu erro, você consegue corrigir, né? Então é por isso que eu fiz essa brincadeira com vocês, mas é uma brincadeira que pode te ajudar muito a evoluir e melhorar a sua modelagem, tá? Identifica seu erro, vê onde que você está errando para você melhorar, tá bom? Eu vou te explicar agora o jeito certo que vai te ajudar a superar o medo de errar na modelagem, tá? O número 1 é o que? Busca uma fonte confiável de conhecimento, tá? Porque aí você vai encontrar base, fundação, né, que você precisa para evoluir nos seus aprendizados, tá? Outra coisa, para de ficar só olhando vídeo na internet e aprenda a observar a sua massa, que tá ali, ó, na sua cozinha, quando você interage com ela, tá bom? Número 3, não tenha pressa. Modela a sua massa com calma. Não precisa correr para modelar. Modele olhando para ela com calma, tá? E eu quero te lembrar que até os padeiros mais experientes, galera mais foda do mundo, já teve muito problema fazendo o quê? Modelagem, tá? E como que eles evoluíram? Com conhecimento, estudando muito. E hoje eles ainda pensam antes de modelar uma massa, mas eles fazem isso com intenção, né? Toda vez que eles tocam a massa, eles têm alguma intenção na cabeça deles. Eles não pegam a massa de qualquer jeito ali só para pegar. Toda manipulação que eles fazem é com alguma intenção, tá? E como que eu sei, né? Eu sei disso porque eu tive a oportunidade de viajar e de me treinar, né, com alguns dos maiores padeiros do mundo, que são meus mentores, inclusive com a Vanessa Kimball, na Inglaterra, da Sourdough School, o Cláudio Perrando, que é um dos caras mais maravilhosos e mais generosos que eu conheço e um dos maiores conhecedores da estrutura da massa de pão, né? Ele faz os pães com o miolo mais bonito que eu já vi na vida. Eu treinei com eles, eu considero eles minhas referências e eu conversei muito com eles e eles, não só eles, mas outros, me contaram o que eles pensam quando eles tocam a massa e quando eles modelam uma massa. E eu tô passando para vocês o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha história com muitas pessoas e fazendo muito pão, claro, estudando muito, né? E também criando aí a minha forma de pensar com base em referências que eu considero, né, de primeira, de ponta, tá bom? Então é isso aí.
o nosso aprendizado, né? Qual é o aprendizado que a gente tira disso? Que é colocando a mão na massa com intenção e calma, que a gente vai conseguir aprender a melhorar a modelagem do nosso pão. Beleza? E agora eu vou dar dicas práticas para você começar imediatamente na sua próxima fornada a superar esse obstáculo, tá? Você agora vai conhecer e aí você vai se dar um tempo para você compreender os porquês e os impactos da modelagem. Então, olha só, a informação que eu vou te passar agora é conhecimento. Mesmo que você não entenda o que eu vou te passar agora, não tem problema. Você vai anotar o que eu te passar e aí você vai tentar compreender esse conhecimento com a mão na massa, aplicando esse conhecimento, certo? E aí você vai começar a entender os porquês e os impactos da modelagem em uma massa de pão. Beleza? Mesmo que você tenha muita experiência, eu já falei isso, vou falar de novo. É preciso que você use o seu julgamento sempre que você for modelar uma massa de pão, tá? Então, não tem problema. Se você é novato, né? Ou se você é experiente, você tem que saber que você vai ter que usar o seu julgamento toda vez que você for modelar uma massa. Beleza? Então agora, você já sabe também qual que é a função da modelagem, que é dar a forma final à massa de pão, não é mesmo? Agora, quais são os impactos da modelagem numa massa de pão? O que ela faz com uma massa de pão? Ou o que ela pode fazer com uma massa de pão? Agora eu vou te contar. Olha só, primeira coisa, a modelagem pode agregar mais estrutura e tensão em uma massa fraca ou uma massa que é muito extensível, uma massa que, sabe, que estica com muita facilidade, ou uma massa que não se estruturou adequadamente durante a fermentação. E como que você faz isso, né? Você faz uma modelagem mais complexa e mais firme, tá? Tipo de modelagem. Modelagem que eu chamo de envelope, ou você agrega ainda mais estrutura com costura. Então, olha, ponto 1 que eu falei, ela pode agregar estrutura e tensão na massa, né? Outro impacto que a modelagem pode gerar. Eu quero fortalecer essa palavra pode, né? O pode é porque é um potencial. Nada é 100% certo, né? A gente testa, a gente treina, a gente vê o que pode funcionar. Então é o potencial, é pode trazer. Não é 100% garantido, tá bom? Então é o seguinte, a modelagem pode atrasar a fermentação. É isso mesmo. Quando a gente faz uma modelagem com mais tensão, uma modelagem que é mais tensa, a gente traz mais tensão para a nossa massa, a gente pode atrasar a fermentação dessa massa. E isso é muito legal quando está muito quente e você tem muitos pães para modelar. Então você começa dando um pouco mais de tensão na massa e aí quando você está terminando você não dá tanta tensão à massa. E aí as massas que você modelou mais firmemente, com mais tensão, vão fermentar um pouco mais lentamente, tá? E isso pode ajudar a equilibrar o tempo de fermentação das suas massinhas de pão, tá bom? Isso funciona muito para padarias com alta produção, né, com uma produção grande, ou padeiros mesmo que fazem pães em casa, mas fazem muitos pães ao mesmo tempo, tá bom? Ou se tá muito calor e você quer dar uma segurada na fermentação da sua massa, tá? Outra coisa, a modelagem pode ajudar no salto de forno. Na verdade, ela pode impactar o salto de forno, melhor falar assim. Se eu modelo com mais tensão, ou seja, eu faço, né, eu tensiono a minha massa, faço a membrana externa da massa ficar bem apertada, isso pode contribuir com uma explosão maior no forno. Da mesma forma, em contrapartida, se a minha modelagem for um pouco mais leve, um pouco mais solta,
eu não vou ter o fator modelagem contribuindo para o salto de forno. Eu vou ter outros fatores contribuindo para o salto de forno, mas não o fator modelagem, tá? Mas outro impacto da modelagem, potencial impacto, ela pode ajudar a definir o miolo do seu pão. É isso aí, olha só. Se eu tô fazendo uma modelagem mais tensa, né, mais apertada, mais justa em uma massa, isso pode impactar o miolo dele ficar um pouco mais fechado. E nada de errado com isso se é isso que você quer, tá? Então, se você quer um miolo mais fechado, você pode fazer uma modelagem mais tensa, mais apertada, e a tendência é que você tenha um miolo mais fechado. Agora, se você quer um miolo mais aberto, você precisa fazer uma modelagem um pouco mais solta, um pouco mais leve, tá bom? E aí a gente tende a ter um miolo mais aberto, desde que todos os outros fatores estejam colaborando para isso. Por isso que eu falo que é um potencial, tá? Isso é potencial, isso não é 100% certo, porque depende de vários outros fatores também. Agora eu vou dar, na verdade, assim, eu vou terminar essa parte aqui, eu vou terminar com algumas dicas importantes para você, né? Lembra, tensão é uma coisa, mão pesada é outra coisa, tá? Então, quando você traz tensão para sua massa na hora da modelagem, não significa que você está pesando a mão. Você pode trazer tensão para a massa com a mão super leve, tá? Então, presta atenção nisso, porque a mão pesada pode estragar a estrutura interna do seu miolo, tá bom? Então, pensa nisso. Outro ponto, se a sua massa estiver muito fermentada, ela está muito delicada. Então, você vai escolher uma modelagem com o mínimo de interferência possível. E uma outra dica, que é uma dica muito básica, mas é uma dica que a gente nunca pode esquecer, que é manter as mãos secas durante a modelagem, tá? Senão a sua mão vai grudar na massa e vai fazer a maior zoeira, né? Aí vai dar treta. Você não quer treta na hora da modelagem, beleza? Então, essas, né, foram as informações, as dicas práticas que eu passei para você começar a testar imediatamente na sua casa, na sua cozinha, com as suas fornadas. Queria agradecer a presença de todos vocês, né? A sua presença faz muita diferença para mim e me incentiva a continuar a compartilhar o meu amor pelo pão de fermentação natural com o Brasil e com o mundo. E você também vai me ajudar a fazer isso fazendo os seus pães, não é mesmo? Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu espero você na próxima aula. Um beijo. Tchau!